Olá, meus amigos, sou Edson Cali, esse aqui é o Cali Me Ajuda, e Cali Me Ajuda tá aqui para te ajudar. A gente sempre fala aqui, olha, um dia eu vou trazer história, outro dia eu vou responder pergunta, e vai ter dias como hoje, que é um dia mega super blaster especial, que eu trouxe uma pessoa para conversar com vocês, meu amigo, eu trouxe o Dr. Marco Canteiro. Marco Canteiro, amigo meu de longas datas aí, de outras eras, e é um especialista em longevidade. Ele fala de outras coisas também, ele fala de medicina aeroespacial, de um monte de coisa legal, eu vou deixar que ele se apresente. Mas o tema de hoje nós vamos falar o seguinte: quais são as 5 besteiras que você não deve fazer se você quiser chegar até os 100 anos de idade? Nós fomos preparados para chegar até os 100 anos de idade, o nosso mecanismo aguenta chegar, mas você não pode fazer besteira. Então, tá comigo aqui meu querido amigo Marco Canteiro. Marco, a audiência é sua. Muito bom, Edson. É um grande prazer, sempre uma alegria. Ouvir o Edson eu sempre aprendo. É um cara que eu tenho um profundo respeito e admiração. Mas vamos lá, o Edson me convidou, eu sou médico, né? Sou médico aeroespacial, médico do trabalho, médico ginecologista, e nos últimos 5 anos eu tenho me dedicado muito à longevidade, que é a arte que a gente tem, que o ser humano pode fazer, de como é que a gente faz para viver muito. Eu sempre tenho um slogan que é: você viverá 100 anos. E aí a gente combinou, eu e o Edson combinamos de como é que a gente vai fazer, como é que a gente falaria aqui, né, para que a gente viva, quais são as 5 coisas que faz com que você não viva os 100 anos, que você tem possibilidade bacana. Então eu vou dar a primeira, pode ser, Edson? Vamos na primeira. Legal, não, só lembrando isso aqui que é uma coisa importante, quer dizer, você não precisa fazer coisas para viver 100 anos. Você precisa não fazer besteira para viver 100 anos. Então vamos lá, qual é a primeira coisa, Marcão? E se você fizer tudo certinho, a natureza, a ciência te leva aos 100 anos. Os recursos que a gente tem, hoje a gente tem água tratada, tem vacina, tem comida. As populações antigas morriam de fome. Hoje a gente tem, apesar de problemas, evidente que tem populações que passam fome, mas a gente tem disponibilidade de comida, de água tratada, vacina, medicações. Então se fizer a sua parte, eu gosto da frase o seguinte: Deus faz tudo por você, menos a sua parte. Então vamos falar da sua parte que você não deve fazer. Então a primeira é, vamos colocar o bloco das relações. Eu acho que relacionamento afetivo, relacionamento profissional, ele é muito importante. Se você tiver relações amistosas, prósperas, amorosas, gentis, eu gosto da palavra gentileza porque gentileza é o amor que a gente dá para quem a gente não ama. É maravilhosa essa definição de Clóvis de Barros, e que mostra o seguinte: se a gente tem todas essas virtudes, a gente diminui o nosso cortisol. Se diminui o cortisol, diminui a adrenalina, diminui doenças cardiovasculares que levam à morte. Então você quer ter uma vida mais longa? Trate dos seus relacionamentos. Transforme a sua vida numa vida bacana. Isso é uma escolha. É uma escolha. É lógico que há problemas, mas você pode escolher os momentos melhores, as pessoas que você se relaciona. Então essa é a primeira dica. Pode ser, Edson? Pô, maravilhosa essa dica. Gostei desse negócio da gentileza, muito bacana. Isso é Clóvis de Barros. Ele fala: gentileza é o amor que a gente dá para quem a gente não ama. É maravilhoso. Fica a dica aí, fica a dica. Maravilhoso. Vamos lá. Segunda dica. Segunda dica. Quando você vai ao médico e o médico fala: faça tal coisa, tome tal remédio, porque você tem uma doença crônica, você tem colesterol, você tem uma diabetes inicial, você tem uma pressão alta, você tem câncer. Todas essas doenças hoje, na grande maioria das vezes, a gente tem como controlar, como prolongar indefinidamente a vida. AIDS é um exemplo. Tem pessoas soropositivas, que a gente chama, que tem HIV positivo, e que estão há 30 anos aí tomando seu remédio, vivendo na sua plenitude. Então, quando você vai ao médico, primeiro, ir ao médico todo ano, pelo menos uma vez ao ano. As mulheres têm esse hábito, os homens menos, mas se você vai ao médico uma vez ao ano, faz os seus exames e segue as recomendações, maravilhoso. Quer dizer, o que não é legal é você não ir no médico, ou muitas vezes a pessoa vai no médico, o médico fala coisas, o paciente não gosta de ouvir o que ele fala e aí não segue as recomendações. Só que no ano que vem você quer ir de novo para fazer o check-up, para ver se o seu colesterol melhorou. Ele não melhorou se você não seguiu as recomendações de mudança de hábitos e de tomada de medicação. Então medicação não é ruim, medicação pode ser maravilhoso, desde que você precise e use adequadamente. Então essa é a segunda dica, Edson. Primeira dica, relacionamento. Segunda dica, check-up e seguir as recomendações médicas. Mantenha um relacionamento com o seu médico, veja ele todo ano. Veja ele todo ano.
E você não precisa amar o médico. Às vezes o médico ele não é gentil, ele não é carinhoso, ele não tem, mas ele sabe o que está fazendo. Então eu vejo às vezes o médico é muito bom, prescreve o certo, só que o paciente não gostou dele. Então não toma o remédio que ele receitou. São coisas diferentes. Você pode até não gostar do médico, mas toma o remédio que ele receitou. Boa, tá? boa. Três. Terceira dica, durma. O sono é restaurador para o nosso cérebro, é fundamental. Há trabalhos científicos que mostram que doenças do envelhecimento, de demência senil, que a gente pode nomear como Parkinson, Alzheimer, mas tem outras, essas doenças do envelhecimento elas estão intimamente relacionadas com vários fatores, mas um dos fatores é o sono. Então o sono ele é restaurador para o cérebro, é um momento muito importante. Todo mundo adulto deve dormir de 7 a 8 horas por noite. Acordar espontaneamente é o ideal. Mesmo que seja 5h30 da manhã, você foi dormir às 9, 10 horas, acordou às 5h30, 6 horas, 5 horas espontaneamente, tudo bem, você está restaurado. Se você vai dormir a 1 hora da manhã para acordar às 5, você perdeu o sono. E essa perda muda os seus neurotransmissores cerebrais e você pode pagar um preço alto no futuro. Tá? Marco, posso deixar aqui um convite para você voltar no futuro próximo, aqui no comecinho do ano, para falar sobre higiene do sono? Que esse é um assunto que não cabe num programa só. De repente, se a gente pudesse falar sobre isso, seria legal, né? Porque dormir é um pesadelo. A gente está dando pinceladas aqui, né? Dicas nobres, mas estamos naquilo que todo mundo... Na verdade, o que eu estou falando, vou ser sincero, Edson, todo mundo sabe o que eu estou falando. O problema é a disciplina em fazer. Porque a gente sempre comete atalhos, dorme mais tarde, briga desnecessariamente com a sua esposa, com o seu esposo, né? Eu falei dos relacionamentos, não segue as recomendações, toma um remédio e depois de um mês não está tomando mais. Quer dizer, habitualmente a gente sabe o que é certo, mas não segue. Quarta dica, pode ser, Edson? Quarta dica, vamos lá. Quarta dica são as drogas. Então, drogas incluem as listas ilícitas, álcool, cigarro, cocaína, maconha. Todo mundo sabe que isso tem um efeito central, elas são drogas que a gente chama de drogas psicoativas. Elas ativam ou deprimem ou perturbam o sistema nervoso central. E isso tem um preço que você paga depois. Então você pode até, quando a pessoa fuma, por exemplo, que é prazeroso fumar, por isso que é tão difícil parar de fumar, quando você fuma você tem uma ativação no cérebro do sistema de recompensa, você tem um prazer, uma percepção de bem-estar, porque realmente dá essa percepção, mas você tem um preço a pagar, risco de várias doenças. Então, se você não quer viver os 100 anos, você fuma bastante, bebe bebida alcoólica todo dia e até use outras drogas. Agora, se você entende que a vida é rica, que você pode ter momentos prazerosos por muito tempo, então diminua o cigarro, tente parar, use álcool só em momentos eventuais, festivos, familiares e não use as outras drogas, porque realmente são bastante danosas para o nosso organismo. E só para deixar claro, lícita é aquilo que você pode comprar no comércio normalmente, que é autorizado. Então aí entra bebida, cigarro. Eu acho, né, que farinha branca e açúcar também tá nisso, mas não vamos chamar de droga aqui. E as ilícitas são aquilo que você não deve comprar de jeito nenhum. Aí nós estamos falando de maconha, cocaína, crack, skunk e todo o resto, heroína e tudo aquilo que a gente sabe que é proibido, que você vai precisar de um traficante para isso. Então só para separar, lista em lista. Quinta dica. Você já me deu o gancho aí quando você falou de açúcar e de farinha branca. Açúcar e farinha branca dão prazer. É o mesmo sistema no cérebro da cocaína, do cigarro, do álcool. É o mesmo sistema. Então não deixa de ser que a dependência é um pouco menor. A dependência da nicotina, por exemplo, é uma dependência química, uma dependência clara, evidente, comprovada. A dependência do açúcar, por exemplo, é uma dependência emocional, da percepção do bem-estar. Então, ela tem essa real dependência e você busca isso, as pessoas buscam. Mas, a quinta dica está totalmente relacionada com isso, que é a má alimentação junto com o sedentarismo. Então, se você quer morrer logo, coma mal, engorde, coma mal, que eu digo é farinha, é muito açúcar, produtos industrializados, ultraprocessados, inflame o seu intestino, deixe o seu intestino bem inflamado e fique no sofá
vendo Netflix o dia inteiro. Se você fizer isso, você vai ter o prazer daquele momento, é legal, mas vai perder 30 anos de vida. 30 anos é um número oficial de trabalhos científicos. Sabe-se que pessoas que têm um estilo de vida saudável do ponto de vista de exercício físico e de alimentação saudável, o risco de eventos cardiovasculares, que é infarto do coração, derrame do cérebro, insuficiência renal, esses eventos podem até acontecer, mas vão acontecer numa idade acima de 70, 75, 80 anos. Por isso que eu falo que você pode viver 100 anos. Tá? Se você tem maus hábitos desde a juventude, desde os seus 20, 30 anos, esse impacto dessa má alimentação e do sedentarismo vai te levar a doenças cardiovasculares dos 50 aos 65 anos, causando a morte ou limitações e tal. Então, se você quer viver 100 anos, você entende que a sua vida é próspera, pode ser plena, rica, em todos os sentidos, alegre, feliz, que você experimenta a alegria, a felicidade. Vou repetir os seus 5, Edson. Vamos lá, 5, para relembrar bem, vamos lá. Relacionamentos saudáveis, check-up médico com cumprimento de orientações, dormir bem, não usar drogas ilícitas ou lícitas, né? Cigarro, álcool e maconha, cocaína, e alimentação junto com exercício. Eu falo de alimentação junto com exercício porque, apesar de parecerem coisas separadas, são coisas intimamente juntas quando as pessoas se disciplinam. Não é fácil fazer exercício, não é fácil comer bem, é mais gostoso comer mal e ficar sentado no sofá. Se você entender que isso muda a história da sua vida, e quando você vai fazer um exercício com constância quase todos os dias ou todos os dias, naturalmente você se policia na alimentação. Então é o bloco da atividade física e do peso adequado. Que coisa boa. Vocês viram? Falei que era um presente que eu ia trazer para vocês. Aqui no Cali Me Ajuda é isso. O Cali te ajuda. A gente traz gente para falar com vocês. Para se despedir, Dr. Marco, onde é que a gente encontra você nas redes sociais? Se alguém quiser seguir o Dr. Marco aí, quiser aprender mais. Então, a minha rede social no Instagram é dr.marcocanteiro. dr de doutor.marco, sem S, canteiro, sem I. Você me acha lá e pode seguir. Tem também alguns vídeos no YouTube. E só uma última coisa que eu queria falar sobre epigenética. Genética é o que a gente tem, que a gente carrega, que vem dos nossos pais. Epigenética é o nosso estilo de vida que pode apertar o gatilho da genética ou inibir genes ruins que podem levar à nossa morte. Então, se a gente tem um estilo de vida bastante próspero, saudável, você inibe doenças familiares, inclusive. Por isso que vale a pena. Tá bom? Marcão, muitíssimo obrigado. Obrigado por você que nos ouviu aqui, para você que nos está vendo aqui no canal do YouTube. Então tá aí, um presente para vocês, Dr. Marco Canteiro. Aqui no Cali Me Ajuda é assim, você pede, a gente traz. É só gritar lá, Cali, me ajuda. Um abraço e até uma próxima. Obrigado a todos, Edson. Obrigado.